O periódico Lampião de Esquina, publicado pela Esquina Editora de Livros, Jornais e Revistas Limitada, do Rio de Janeiro, órgão da imprensa nanica que se dedica à promoção do homossexualismo, em sua edição número 6, de novembro de 78, publicou na página 4 os artigos intitulados "E no dia 15, a boneca morre afogada", de Darcy Penteado, e "Um candidato fala mais alto", de Aguinaldo Silva, nos quais os articulistas criticam os candidatos a cargos eletivos por se omitirem diante dos problemas dos homossexuais. Nós sofremos um inquérito que acabou não se desdobrando de fato num processo, não é? Movido pelo Ministério da Justiça, justamente, e que quase fechou o Lampião, não é? Isso foi a partir do número 0 do Lampião. Foi uma coisa bem complicada, nós fomos interrogados, nós fomos fotografados e fichados, e eu me lembro que eu fui fichado com uma placa onde constava 0240, Darcy Penteado era o 0241, não é? E, além disso, se não houve uma censura propriamente dita, houve uma perseguição violenta que foi a inclusão do Lampião na lista dos jornais de esquerda perigosos e que começaram a aparecer junto aos grupos paramilitares que ameaçavam as bancas. Se continuassem vendendo Lampião, elas seriam atacadas. E como de fato algumas bancas no período receberam bombas, não é? Então, isso foi uma problemática muito concreta que a gente viveu lá, não é? E eu tenho que mencionar também, no meu caso, uma experiência própria muito grave, eu narro isso no Pai Pai, que foi a proibição do meu filme, que acabou com a minha carreira de cinema, não é? Ficou mais de 10 anos proibido, de uma maneira calhorda, porque se recusavam a dar o certificado para que ele pudesse ser exibido, a menos que eu cortasse as obscenidades do filme, as quais eu me recusei a cortar porque eu não via obscenidade no meu filme. O Lampião, ele foi muito inovador, portanto, ele caiu num terreno bastante inglório, que não estava preparado para receber, não é? Nós tivemos que montar toda uma estrutura de distribuição nacional na base da porrada, porque a Fernando Quinalha, de última hora, desfez o contrato com a gente para uma distribuição nacional, que era a grande distribuidora de jornais e revistas na época. Então nós tivemos que montar distribuidoras locais, juntamente com pequenos grupos locais que nos ajudaram muito e que hoje são anônimos. Eles nos ajudavam espontaneamente. Talvez essa tenha sido a maior participação, não é? Mas além disso havia uma relativa comunicação com o público homossexual que nos escrevia, não é? E que lia, eram assinantes. Mas para você ter ideia, muita gente assinava o Lampião, não é? E não pedia para não colocar o nome do jornal no remetente. Então, mesmo para comprar o jornal nas bancas, era uma saída do armário obrigatória, porque era jornal de viado, então quem comprasse Lampião era considerado viado, não é? E a esquerda estava muito perplexa com o surgimento desse jornal, assim como ela estava com outras coisas, com o movimento negro, com o movimento feminista, com o movimento ambiental, que na época era chamado de ecologia, movimento ecológico, não é? Eu já citei num outro filme, a história do Fernando Henrique, que era um grande intelectual no período, nem se sonhava em ser político, e que o dono de uma livraria
ali na Paulista, me confidenciou que o Fernando Henrique ia até a livraria Cairós, que é o caso dessa livraria, e comprava o Lampião. Eu falei, uau, que maravilha! Ele disse, só que ele manda embrulhar. Então era um pouco isso, você, até certo ponto, você podia encarar a coisa, não é? Mas havia sempre esse medo. Então, a mesma coisa acontecia com a comunidade homossexual, que eu só generosamente estou chamando de comunidade, porque era uma invisibilidade total. Então, as pessoas tinham muito medo de comprar o Lampião era emprestado, ou as pessoas liam em casa de amigos, não é? Em resumo, o nosso contato com a população homossexual do país era, ao mesmo tempo, muito inovador, por ser o primeiro em motivos mais amplos, em circunstâncias mais amplas, mas ao mesmo tempo era mínimo, porque atingia uma parte minúscula da população homossexual, não é? Por conta da própria invisibilidade dessa população, não é? Que vivia totalmente no armário. Acho que o principal aspecto da sociedade brasileira é que ela é mentirosa. Ela nasceu de uma mentira, que foi a tal descoberta das Índias, não é? O encontro das Índias ocidentais. E eu acho que ela está toda permeada por mentiras. A proclamação da independência, a liberação dos escravos, não é? A abolição dos escravos, a própria proclamação da República. É tudo muito para inglês ver. Ou seja, você tem duas faces, aquela face do que aparece e aquela face do que de fato é. Que, no fundo, se resume à questão do homem cordial, não é? O famoso lema do Sérgio Buarque, e, ao mesmo tempo, o jeitinho brasileiro. Porque isso está indiscutivelmente relacionado com a hipocrisia. Eu acho que é um país que gosta de parecer aquilo que ele não é. É uma sociedade que, pela sua formação histórica, eu acho que ela passou raspando por tudo e se desviando de tudo. Quando eu comparo, por exemplo, quando eu fiz essa viagem pela América Latina por 6 meses, eu fiquei impactado pela diferença entre a nossa vivência frente aos eventos históricos e nos outros países. Se você pegar 2 exemplos como a Argentina e a Colômbia, não é? A história das lutas internas na Colômbia é uma coisa assustadora. Quando eu passei por lá, eu fiz entrevistas, você sabe que eu fui entrevistando padres e pessoas e líderes religiosos, porque eu queria fazer uma matéria que eu menciono aí, não é, para o Vlado Herzog, que tinha me encomendado ou tinha intermediado essa matéria. Então eu fiquei muito impressionado com essas histórias que me foram sendo narradas. E a própria Argentina, não é? Você pegar toda a história das Malvinas, ou Ilhas Falkland, não é? Tem uma luta, uma briga ali direta, os argentinos todos. Não é que isso seja mais bonito, mais bacana, mas é uma outra sociedade, é uma sociedade de enfrentamentos, não é? Então a violência no Brasil é uma violência muito mentirosa. A própria nossa chamada, aspas, democracia racial é um sintoma dessa mentira, não é? Porque tudo é democrático, tudo é cordial, tudo é mais ou menos. Então, quando a gente tem eventos que são eventos de ruptura e que existiram, obviamente, eles são eventos muito concentrados localmente, não é? Ou num determinado momento histórico e sufocados ali, como foi Canudos, por exemplo, não é? E isso acaba tendo uma repercussão, no caso de Canudos, por exemplo, muito mais importante na literatura, quer dizer, a literatura é que dialogou com a história nesse momento, através dos Sertões, do Euclides da Cunha, e nos trouxe isso de volta, não é? Com todo o impacto que aquilo tem, inclusive a grandiosidade daquilo.
né? Mas a narrativa que a nossa elite impõe é uma narrativa medíocre e que hoje pode ser vista de maneira contundente e de maneira escandalosa. E a reação da própria sociedade hoje continua sendo uma reação de não aceitar a realidade. Quando eu vejo meus amigos de esquerda com os quais eu tenho contato, vou dar esse exemplo, porque eu tenho muita dificuldade para dialogar com pessoas de direita, que são de saída dogmáticas, autoritárias, não é? E sectárias. Então, eu sou rodeado por aqueles com quem, teoricamente, eu tenho uma interlocução. E eu fico horrorizado com essa incapacidade de torcer o real, essa dificuldade intrínseca de dialogar com a realidade que cerca. Então, toda a vivência da esquerda nesses últimos anos, aliás, já no período Lula, e que vem com a Dilma e vem se acentuando e vem se tornando uma coisa assustadora, a mim me dá a sensação de que tem uma parcela imensa da elite supostamente mais sofisticada brasileira que não está dialogando com a realidade brasileira. Ela criou uma bolha e ela está vivendo dentro dessa bolha. Eu fico muito desanimado com a esquerda brasileira. Eu fico muito desanimado. Aliás, não é uma novidade. Quem leu Pai Pai sabe os problemas que eu tive com a esquerda brasileira, para a qual eu nunca me dobrei, apesar de eu ser de esquerda. Porque eu nunca me dobrei a palavras de ordem. Eu me recuso a me dobrar a dogmas. Chega, eu não quero mais saber. Não é? Eu estive dentro da Ação Popular, por exemplo, tive amigos do Partido Comunista, eu tenho um monte de amigos petistas, e eu fico boquiaberto com as coisas que eu vejo e ouço. E em muitos momentos eu bati de frente. Eu me lembro quando eu fiz uma crítica ao governo da Marta, que hoje os petistas não podem ouvir falar no nome dela, mas na época ela era uma petista de ponta, quando ela foi prefeita aqui, e eu fiz uma severa crítica a ela, pública, na Folha de São Paulo, não é? E depois se desdobrou no Estadão, um pouco depois, e eu fui massacrado por pessoas, por lideranças homossexuais que fizeram uma carta aberta dizendo João Silvério Trevisan não nos representa, ele não tem o menor direito de fazer crítica à nossa prefeita. Ou seja, aquilo que nós já criticávamos na época do Somos, essas pessoas vestiam uma camisa que não era exatamente aquela que elas pretendiam mostrar, ou seja, a luta pelos direitos homossexuais. Quando a coisa entrava em fricção com os dogmas petistas, os dogmas do partido, as propostas do partido, as prioridades do partido, o que vencia era, obviamente, a prioridade do partido. Me lembro de um jornalista, nessa mesma época, viadíssimo, aliás, 2 jornalistas viadíssimos, que me agrediram publicamente por conta disso. Não é? Um até publicou uma carta no painel do leitor da Folha, o outro me mandou um e-mail muito grosseiro, porque eu fiz críticas explicando por que eu estava fazendo essas críticas. Mas você não pode, se ela é do PT, se ela é de esquerda, se ela tem uma postura progressista, ela é dona da verdade. Ora. Eu não acredito na verdade. Eu acho que a verdade tem que ser discutida democraticamente. Não há nenhum regime que tenha a verdade como fulcro e como substrato da sua atividade. Senão nós vamos estar caindo numa ditadura. Se você tem democracia, você vai ter que discutir o que é a realidade e o que é a verdade dessa realidade. Porque os nossos focos são sempre muito diversificados. Acho a esquerda brasileira, aliás, a esquerda latino-americana que eu conheci, né, muito antiquada, bastante medíocre e cheira a mofo. Meu Deus, o cheiro de mofo é assim estonteante. Eu faço questão de dizer isso. Eu sei que muita gente não vai concordar. Eu tenho 73 anos, eu não tenho muito mais o que explicar para as pessoas, além de tudo que eu já expliquei. Quando é preciso eu explico, mas os meus argumentos não são argumentos que possam estar à altura de quem se julga dono da verdade, porque eu discuto a verdade.